Pior não era ouvir o que vinha da escuridão, era perceber que aquilo já estava me esperando antes mesmo de eu chegar. Boa tarde, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje, você vai ouvir histórias pesadas que começaram em situações comuns, mas que foram ficando cada vez mais estranhas, sufocantes e perturbadoras. Então já se inscreve no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no Vexa. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu e até hoje eu odeio ficar sozinha em casa em noite de chuva. Na época, eu morava com o meu pai em Ponta Grossa, no Paraná. Depois que minha mãe morreu, a rotina de casa virou outra. Meu pai começou a pegar muito turno da noite numa transportadora, porque precisava manter tudo funcionando. Eu passei a ficar sozinho quase toda a madrugada. No começo foi ruim, mas depois eu acostumei. Eu fazia janta, lavava a louça, trancava a casa toda e ficava no meu quarto, mexendo no celular, vendo vídeo ou lendo alguma coisa até pegar no sono. Aquela noite parecia só mais uma. Tava chovendo muito, não era garoa, era temporal mesmo. Vento forte, trovão, árvore batendo no telhado, água escorrendo nas janelas. A casa inteira fazia uns estalos por causa do frio e da umidade. Eu tava no quarto, sentado na cama, com uma luminária acesa no lado, tentando ler para passar o tempo. Meu pai tinha saído fazia 2 horas e só voltaria perto das 5 da manhã. Foi aí que eu ouvi um barulho seco vindo da sala. Na hora, nem dei muita bola, achei que fosse galho batendo na janela. Com aquele vento era normal. Só que uns segundos depois, o som veio de novo. Dessa vez mais claro, não parecia galho. Parecia alguém tentando mexer na janela da frente. Eu fiquei parado, olhando para a porta do quarto, tentando ouvir melhor. Meu coração já deu aquela sensação acelerada chata. Mas eu ainda estava tentando me convencer de que era nada. Aí veio de novo um tranco no vidro, não muito forte, mas do jeito exato de quem tá testando para ver se a janela cede. Eu levantei na hora. Lembro que peguei o primeiro objeto que vi perto da escrivaninha, uma barra de ferro que meu pai usava para travar o portão quando ele emperrava. Segurei aquilo com tanta força que minha mão começou a suar. Saí do quarto devagar, pisando leve, tentando não fazer barulho. A casa estava escura, só com a luz fraca da cozinha, vindo do corredor. E a cada passo que eu dava, a chuva do lado de fora parecia mais alta. Quando cheguei perto da sala, ouvi outro ruído. Dessa vez, não foi só mexendo, foi um raspado no vidro. Como se alguém tivesse tentando achar um jeito de forçar a janela. Eu senti meu estômago afundar. Fiquei parado perto da parede, sem coragem de olhar de frente. A janela da sala dava para a lateral da casa, um corredor estreito que levava até o quintal. Quem ficasse ali do lado de fora ficava meio escondido da rua. Era o pior lugar possível para alguém tentar entrar, porque quase ninguém ia ver. Meu telefone estava na cozinha e isso piorou tudo, porque eu estava na sala, com a janela a poucos metros de mim e o celular tinha ficado carregando em cima da bancada. Para chamar a polícia, eu ia ter que atravessar aquele espaço aberto e se realmente tivesse alguém ali fora, essa pessoa ia me ver na hora. Eu fiquei uns segundos tentando pensar, mas não tinha muito o que fazer. Ou eu corria e pegava o celular, ou ficava ali esperando para ver se a pessoa ia conseguir entrar. Respirei fundo e fui. Atravessei a sala, quase tropeçando no tapete. No mesmo instante em que passei na janela da frente, vi uma sombra se mexer do lado de fora, muito rápido, vindo na minha direção. Não deu nem tempo de entender direito o que era. Só vi uma forma escura colada no vidro e quase gritei. Corri para a cozinha, peguei o telefone e me joguei agachado atrás do balcão.
Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não conseguia desbloquear a tela. Quando finalmente consegui chamar a polícia, minha voz saiu toda falhada. Eu tentei falar baixo no começo, mas mal consegui dizer meu endereço. A atendente pediu calma e perguntou se eu estava sozinho, se a pessoa já tinha entrado, se eu conseguia ver alguém. Eu disse que não sabia, que só ouvia mexendo na janela, que estava escondido na cozinha e que meu pai não estava em casa. Enquanto eu falava, o barulho continuava, primeiro na janela, depois vieram umas batidas, 3, e fortes, como se a pessoa tivesse perdido a paciência. Eu segurei a barra de ferro com uma mão e o celular com a outra, sentindo o suor escorrer nas costas. Naquele momento, eu já não estava mais pensando em roubo. Na minha cabeça, quem tenta entrar numa casa daquele jeito no meio da chuva, sabendo que pode ter alguém dentro, não quer só levar a televisão. A atendente falou que uma viatura estava a caminho e mandou eu continuar escondido. Só que o pior foi o silêncio que veio depois. Do nada, os barulhos pararam. Pararam tão de repente que aquilo me deixou ainda mais apavorado. Porque enquanto eu ouvia o invasor na janela, pelo menos eu sabia onde ele estava. Quando ficou tudo quieto, minha cabeça começou a imaginar que ele podia ter entrado, que podia estar na sala, que podia estar andando pela casa sem eu perceber. Eu fiquei ali abaixado, prendendo a respiração, tentando ouvir qualquer coisa. Nada, só a chuva. Eu não sei quanto tempo passou, talvez 5 minutos, talvez menos. Mas na minha memória parece que foi uma hora inteira. Até que eu vi a luz azul e vermelha refletindo fraca na parede da cozinha. Depois ouvi vozes do lado de fora e alguém batendo no portão. Quando a polícia entrou, eu saí de trás do balcão com as pernas moles. Um dos policiais foi direto comigo, para a sala, enquanto os outros olharam do lado de fora da casa. Não tinha ninguém, nenhum carro parado, nenhuma pessoa correndo, não tinha nada. Mas tinha uma coisa. Na minha janela, do lado de fora do vidro, bem perto da trava, tinha marcas de mãos sujas de lama, nítidas, como se alguém tivesse apoiado as duas mãos ali para tentar forçar a entrada. Não era marca antiga, não era sujeira jogada pelo vento. Eram duas mãos mesmo. Os policiais disseram que provavelmente era algum ladrão tentando entrar e que deve ter desistido quando percebeu movimentação ou ouviu a voz falando com a polícia. Um deles ainda foi até o corredor lateral com lanterna, mas a chuva tinha apagado qualquer outro rastro. Meu pai chegou em casa pouco depois, branco, assustado, e me perguntou se eu estava bem. Acho que foi a única vez que eu vi ele realmente em pânico. Depois daquela noite, ele deu um jeito de trocar os turnos. Também instalou câmera, sensor, tranca nova, tudo o que dava. Mas pra mim, sinceramente, já tinha mudado. Porque até ali ficar sozinho era só uma parte da rotina. Depois daquela noite, virou medo. Durante semanas, eu não consegui ler em silêncio no meu quarto. Qualquer barulho de janela já fazia meu coração disparar. Qualquer sombra no quintal me deixava travado. E até hoje, quando começa a chover forte de madrugada e o vento bate no vidro, eu lembro daquelas marcas de lama. Porque o que mais me assusta não é pensar que alguém tentou entrar, é pensar que por algum tempo aquela pessoa ficou ali, no escuro, me observando dentro de casa e escolhendo o melhor momento para me alcançar. Comenta aqui embaixo o que tu faria no lugar dele. Eu acho que eu não teria iniciativa de ligar pra polícia, eu ia ficar com muito medo, travada, ia ficar, sei lá, em algum lugar que eu achasse seguro dentro da casa, debaixo da cama, esperando que meu pai voltasse. Relato 2. Meu nome é Larissa, tenho 25 anos e moro com meu namorado em um apartamento térreo em Campinas, no interior de São Paulo. A gente estava morando ali fazia menos de um ano quando isso aconteceu. Meu namorado trabalhava em turnos diferentes, então em muitos dias eu ficava sozinha até a noite. Como eu tenho um problema sério de saúde e fazia tratamento frequente, eu não trabalhava.
Ficava em casa cuidando das coisas, limpando, fazendo comida e cuidando dos nossos 2 cachorros. Eu tinha uma rotina normal e justamente por ser tão normal, foi tão assustador. Naquele dia, meu namorado saiu perto do meio-dia para trabalhar e só voltaria depois das 9 da noite. Eu estava no quarto, deitada, meio sem energia, mexendo no celular. Os cachorros estavam espalhados pela casa, um dormindo no corredor e o outro preso na porta da sala. Pouco depois que ele saiu, meu celular mandou uma notificação da câmera da porta da frente, dizendo que tinha detectado movimento. Na hora, eu abri o aplicativo. Tinha um homem na frente da nossa porta. Ele não estava passando pelo corredor, não estava procurando apartamento, ele estava parado bem na nossa porta, mexendo na maçaneta. Na mesma hora, meu corpo gelou. Eu continuei olhando pela câmera, tentando entender quem era. Talvez alguém confundido? Sei lá. Só que aí um dos cachorros começou a latir muito alto e o cara se assustou. Ele olhou para os lados e saiu rápido, indo para a parte de trás do condomínio, perto da área de terra do nosso pátio. Eu liguei para o meu namorado na hora, falei o que tinha acontecido, tentando não entrar em pânico. Ele ficou preocupado e disse para eu avisar o condomínio, porque podia ser alguém rondando a área. Eu concordei, mas antes quis dar uma olhada melhor na porta. Peguei o celular e fui saindo devagar do quarto, ainda vendo a câmera pela tela. A casa estava silenciosa, daquele jeito ruim, pesado. Quando eu cheguei perto da porta, ouvi um som, um bip curto. Logo depois, ouvi um barulho que eu nunca vou esquecer. Era o som de uma furadeira elétrica. Na hora eu congelei. Veio em seguida o som de metal sendo forçado, como se alguém estivesse mexendo direto na fechadura. Do lado da porta tinha uma janelinha estreita e eu me abaixei devagar para dar uma olhada sem aparecer muito. Era o mesmo homem, o mesmo da câmera, só que dessa vez ele estava com alguma coisa na mão, mexendo na fechadura. E pelo que parecia, tentando desligar ou bloquear a câmera. A imagem do celular começou a falhar. Foi aí que eu entendi que aquilo era sério de verdade. Não era alguém perdido, não era engano, não era vizinho bêbado, o cara estava tentando entrar. Meu coração começou a bater tão forte que eu sentia ele no pescoço. Eu recuei da porta bem devagar, mas sem tirar os olhos dali. Peguei uma faca na cozinha e já liguei para a polícia. Enquanto chamava, eu fui até a porta de novo e segurei a trava com uma mão, como se isso realmente fosse parar alguém decidido a invadir. Eu lembro que a minha voz saiu mais alta do que eu esperava e eu gritei: "Eu tô armada, se você entrar, eu vou me defender." Achei que ele fosse recuar, e é esse tipo de detalhe que mais me assombra até hoje. Porque quando eu gritei, ele hesitou por um segundo e depois continuou mexendo na fechadura, como se não acreditasse em mim, como se achasse que eu estava blefando. A central da polícia atendeu e eu comecei a passar o endereço o mais rápido que consegui. Minha mão estava tremendo tanto que a faca quase escorregou. Eu falava com a atendente e, ao mesmo tempo, ouvia o homem forçando a porta do outro lado. Era um som seco e insistente, de ferramenta batendo, metal raspando, alguém testando o quanto faltava para conseguir. Naquele momento eu percebi uma coisa horrível. Ele sabia que eu estava sozinha. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas naquele instante fez todo sentido. Meu namorado saía sempre quase no mesmo horário. Eu passeava com os cachorros quase sempre nos mesmos momentos. Eu abria a janela da cozinha, mexia na área da frente, fazia tudo dentro de uma rotina. Se aquele cara tivesse com ferramenta, mochila e calma suficiente para tentar desligar a câmera e mexer em fechadura em plena luz do dia, então, ele não tinha me escolhido por acaso. Ele já tinha me observado antes. Só de pensar nisso me dá enjoo. Passei a descrição dele para a polícia e a atendente disse que a viatura já estava a caminho. Eu continuei segurando a trava da porta, quase encostada nela, com a faca na outra mão. Eu nem sei se conseguia usar a faca de verdade se ele entrasse,
mas naquele momento eu estava pronta para tudo. Aí de repente o barulho parou, silêncio total, não ouvi passos, não ouvi corrida, não ouvi nada. Só silêncio, e isso me deixou ainda pior. Porque enquanto ele estava tentando entrar, pelo menos eu sabia onde ele estava. Quando o som sumiu, minha cabeça começou a imaginar que ele podia ter ido para a janela, para o quintal, para o corredor do lado, qualquer lugar onde eu não conseguisse ver. Fiquei parada, sem respirar direito, esperando qualquer sinal. Os cachorros também tinham ficado estranhamente quietos. Depois de alguns minutos, a polícia chegou. Eu abri a porta só quando ouvi os policiais se identificando. Eles fizeram uma busca pelo condomínio, olharam os fundos, o corredor lateral e a área de terra atrás do pátio, mas o homem já tinha sumido. Não encontraram ele. Os policiais levantaram uma hipótese que me deixou pior ainda. Disseram que provavelmente aquele cara já sabia da rotina da minha casa, que devia ter me visto sozinha outras vezes e que pelo jeito que agiu, pelo equipamento que usou e pelo fato de tentar desativar a câmera, não era um amador. Um deles até falou que a mochila podia ter mais ferramentas, talvez outras coisas, coisas que eu prefiro nem imaginar. Depois disso, eu nunca mais consegui olhar para aquele apartamento do mesmo jeito. Antes era meu lugar seguro, meu canto, o lugar onde eu descansava, via série, cuidava dos cachorros e esperava meu namorado chegar. Depois daquele dia virou um lugar onde eu me sentia exposta. Qualquer barulho no corredor me fazia pular, qualquer notificação do celular já me deixava gelada. Passear com os cachorros sozinha virou um tormento, porque eu sempre achava que ele podia estar me olhando de algum lugar e esperando o momento certo de voltar. A gente decidiu se mudar assim que o contrato acabasse. E até hoje, o que mais me perturba não é só a ideia de que alguém tentou entrar. É saber que aquele homem não apareceu ali por impulso. Ele foi preparado. Levou ferramenta, tentou desligar minha câmera, e mesmo ouvindo minha voz do outro lado da porta, mesmo sabendo que tinha alguém ali dentro, ele continuou. Isso me tira o sono até hoje. Só de pensar numa situação dessas, eu já fico com aquela sensação de coração na boca e ânsia de vômito. Porque eu costumo travar quando eu fico nervosa, quando eu passo por uma situação complicada. E aqui onde eu moro, se eu ligasse pra polícia, eles iam me fazer assim, um relatório antes de vir que, tipo, não tem tempo pra isso, sabe? E então eu já ia hesitar em ligar. Eu acho que a minha primeira reação seria fugir por uma outra porta e sair correndo e gritar pra alguém me ajudar ali no pátio, não sei. No meu caso, eu não moro em condomínio, seria os vizinhos mesmo na rua. Eu acho que essa seria a minha reação. Comenta aqui embaixo pra mim saber o que que tu faria se tivesse alguém na tua porta tentando desligar tua câmera ou tentando forçar tua fechadura. O que que tu faria? Qual seria a tua primeira reação? Relato 3. Aconteceu quando eu tinha 18 anos e foi a primeira vez na vida que eu entendi como o silêncio de uma casa pode ser uma das coisas mais assustadoras que existem. Eu morava com os meus pais em Joinville, numa rua tranquila, dessas onde quase nada acontece depois das 8. Naquele fim de semana, meus pais tinham viajado a trabalho e minha irmã mais nova tinha ido dormir na casa de uma amiga. Pela primeira vez em muito tempo, a casa inteira era só minha. Na hora eu achei ótimo, pedi lanche, apaguei as luzes da sala, joguei uma coberta no sofá e coloquei um filme de ação bem alto. Era uma dessas noites em que você pensa que vai aproveitar demais, porque não tem ninguém enchendo o saco, ninguém mandando abaixar o volume, ninguém passando pelo corredor. Eu tava relaxado, completamente relaxado. Eu acho que foi isso que me deixou ainda mais vulnerável. Já devia ser umas 10:30 da noite, quando ouvi um barulho vindo da cozinha, um som seco, como se alguma coisa de vidro tivesse encostado ou caído de leve no balcão. Na hora, nem levantei correndo. A gente tinha 2 gatos e os dois viviam subindo onde não deviam. Pensei, pronto, derrubaram alguma coisa. Pausei o filme, fiquei escutando por uns segundos, mas como não ouvi mais nada, fui até a cozinha sem muita pressa. Acendi a luz, nada. Nenhum copo caído, nenhum pote quebrado e nenhum gato em cima da pia.
tudo exatamente no lugar. Lembro que fiquei parado olhando em volta por uns 2 ou 3 segundos, com aquela sensação estranha de que tinha alguma coisa fora do lugar, mas sem saber dizer o que. Só que, como eu não vi nada, voltei para a sala e dei play no filme de novo. Nem 5 minutos depois ouvi outro barulho, só que dessa vez não veio lá da cozinha. Veio do corredor e não era som de coisa caindo. Era um arrasto, baixo, lento, como se alguém tivesse andando sem levantar direito os pés do chão. Na mesma hora eu pausei o filme de novo. O silêncio da casa bateu tão forte que eu senti um frio na barriga. Fiquei sentado no sofá, sem me mexer, tentando ouvir barulho, e aí veio de novo, aquele arrasto. Dessa vez mais perto. Meu corpo inteiro travou. Na hora já me veio na cabeça a notícia de que eu tinha visto no jornal no dia anterior, falando de umas invasões que estavam acontecendo em bairros ali por perto. Até então eu tinha ouvido aquilo como quem ouve qualquer notícia ruim, e pensa, ainda bem que não foi comigo. Só que agora eu tava sozinho e tinha alguém dentro da minha casa. Eu peguei o celular na mesa de centro e me abaixei atrás do sofá. Meu coração tava tão acelerado que eu mal conseguia pensar. Eu tentei mandar mensagem para um amigo, mas meus dedos estavam tremendo demais. Enquanto eu digitava, ouvia a maçaneta da sala se mexer. Não era vento, não era imaginação, era alguém tentando abrir. Naquele momento, eu percebi uma coisa horrível. A pessoa não tinha acabado de entrar. Ela já estava ali dentro fazia algum tempo. E eu, idiota, estava no sofá vendo o filme no volume alto sem perceber. Eu não pensei muito, só agi. Levantei abaixado, corri pela cozinha e fui direto para a porta dos fundos. Abri, o mais silencioso que consegui sair para o quintal. A noite estava úmida, abafada e o terreno dos fundos era cheio de árvore. Então dava para esconder bem. Fui atrás de um pé de limão que tinha perto do muro e de lá consegui ver uma parte da sala pela janela lateral. Liguei para a polícia na hora. Minha avó saiu toda embolada. Eu falei que estava sozinha em casa, que achava que tinha alguém lá dentro, que tinha fugido para o quintal e que não sabia se o cara estava armado. A atendente mandou eu ficar escondido e não voltar para dentro de jeito nenhum. Enquanto eu estava ali, agachado no escuro, tentando não fazer barulho, eu vi uma sombra passando pela sala, alta, magra, andando devagar como se estivesse procurando alguma coisa. Eu nunca vou esquecer daquela visão, porque foi ali que caiu a ficha de verdade. Não era suspeita, não era paranoia, não era barulho de gato. Tinha mesmo uma pessoa na minha casa, andando entre as minhas coisas, enquanto eu me escondia no quintal como um estranho do lado de fora da própria casa. A sombra sumiu da sala e depois apareceu de novo, perto do corredor. Eu não conseguia ver o rosto, só o formato do corpo se mexendo no escuro. Em um momento, ela parou, ficou imóvel e eu tive a sensação horrível de que talvez tivesse ouvido alguma coisa lá fora. Eu prendi a respiração na hora. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas pareceu uma eternidade. A polícia demorou poucos minutos, mas quando você está escondido no escuro, sabendo que tem alguém dentro da sua casa, poucos minutos parecem meia hora. Quando finalmente ouvi a sirene ao longe, senti um alívio tão grande que minhas pernas começaram a tremer de verdade. Só que no segundo em que a viatura entrou na rua, tudo ficou quieto. A sombra sumiu e depois eu ouvi a porta da frente abrir e bater. O cara saiu correndo antes da polícia entrar. Os policiais vasculharam a casa inteira, olharam o quintal, pularam o muro lateral. Procuraram pela rua, mas já era tarde, o invasor tinha conseguido fugir. Quando entrei de novo em casa com eles, parecia que eu estava num lugar completamente diferente. A sala ainda estava do mesmo jeito, mas a sensação no ar era pesada, como se o lugar tivesse sido contaminado. A janela do meu quarto estava aberta e foi por ali que ele entrou. Reviraram algumas gavetas, mexeram em eletrônicos, levaram umas coisas pequenas de valor, mas o pior não foi isso. O pior foi que um dos policiais encontrou no corredor perto da parede uma faca da cozinha caída no chão. Era uma das facas grandes que ficavam no suporte da pia. Eu lembro de olhar para aquilo e sentir meu sangue gelar.
de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, porque até ali no fundo, uma parte de mim ainda estava tentando transformar aquilo num simples roubo. Um cara entrou, pegou coisa, fugiu. Horrível, mas simples. Só que aquela faca no chão acabou com essa ilusão na hora, porque ele não tinha trazido a faca de fora. Ele pegou dentro da minha casa, ou seja, em algum momento enquanto eu estava ali no sofá vendo filme, aquele homem entrou na cozinha, pegou uma faca e continuou andando pela casa comigo lá dentro. E eu quase passei mal quando pensei nisso. Naquela noite, eu nem tentei dormir ali, peguei umas roupas, tranquei tudo e fui direto para casa de um amigo. Meus pais voltaram no dia seguinte e eu contei tudo. Eles trocaram fechadura, reforçaram janela, colocaram grade onde dava, mas sinceramente depois disso, nada mais deixava a casa com a mesma sensação de antes. Porque quando alguém invade o seu espaço desse jeito, leva mais do que objeto. Leva a paz. Até hoje, às vezes, quando escuto algum barulho vindo do corredor de madrugada, meu corpo reage antes da cabeça. Eu ainda lembro daquela sombra passando pela sala e a faca no chão. Porque o que mais me assusta nessa história não é que alguém tentou entrar na minha casa, é saber que por um tempo eu dividi aquele escuro com ele, sem fazer ideia. Na minha opinião, eu acredito que quando uma pessoa tenta invadir uma casa, ela não vai simplesmente, ai, tô passando na rua, vou entrar naquela casa ali que me parece uma boa ideia. Eu acho que ela já observa há tempos e ela escolhe o melhor momento. Porque todas as vezes sempre a pessoa tá sozinha. E eu acho que não é coincidência. Ai, justo no dia que eu tô sozinha acontece isso. Com certeza a pessoa planejou, ela tinha um plano pra aquilo. A maioria das vezes é pra furtar, mas eu acho que se precisar fazer uma coisa pior, ela vai fazer sim, porque ela já tá na chuva. Então, eu acho que ela não tem mais nada a perder. Mas o que tu faria, o que tu pensa sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários e eu te encontro aqui no próximo vídeo.